visse ele na minha frente agora, eu não saberia nem o que eu ia falar. O que é perto, sei lá, uma doença ou qualquer coisa que eu tenha que se eu olho Jesus, ele é muito maior que tudo. Quando você orar, faça a seguinte pergunta a si mesmo: eu vou cumprir todas as promessas que faço a Deus caso Ele conceda os pedidos? Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Gustavo. E eu sou a Duda. E hoje mais um vídeo da nossa célula. Como vocês sabem, aí toda sexta-feira a gente vem postando a nossa célula, a nossa reunião semanal para falar de Deus, estar em comunhão e manter nossa fé ativa o tempo inteiro. Então que vocês possam acompanhar, deixar a palavra de Deus entrar no coração de vocês e também curtir o nosso vídeo, se inscrever e comentar, que ajuda muito aqui também o nosso canal. Então fiquem com o vídeo, a gente fez com muito carinho pra vocês. E é isso. É isso aí. A intro, eu acho que fica legal se nós fizermos a intro junta. As duas ali, né? Os dois. Exatamente aqui do todo. Bom pessoal, indo para mais uma célula. O pessoal já tá lá esperando. Eu vou fazer mais um ensaio agora com a Manuela. A musiquinha que falta lá pra gente tocar junto. Mas é isso aí. Nos vemos lá, pessoal. Gente. Então eu queria trazer mais uma reflexão de novo, porque estava refletindo essa semana como a gente, uma coisa que o Henrique também me falou, né, que a gente não pode ver Deus com a medida dos nossos olhos, que ele é muito mais do que a gente imagina que ele é muito maior, e a gente não pode deixar os problemas da nossa vida ou situações e tudo definir quem é Deus por essas lentes humanas que a gente tem, né? Então isso ficou na minha cabeça e voltou de novo Ele me falou isso ano passado, algo desse tipo, e voltou agora essa semana, né? Que eu tava vivendo os meus dias assim, muito preocupada ou angustiada com o trabalho, com dias de trabalho seguidos. Eu tava muito reclamona, assim, de tudo. E, enfim, não tava me aguentando mais falar, assim. Tava cansada de me ouvir, falando, meu Deus do céu, eu só reclamo. E aí chega um momento que quando a gente tá vivendo muitos problemas aqui, a gente esquece que Deus, ele não é o nosso dia a dia, ele não é o que eu preciso comprar pra minha casa, o meu problema no trabalho, o meu problema em qualquer outro canto, né? E eu comecei a falar, nossa Deus, tu criou tudo, tu é grandioso demais e eu tô aqui na terra, assim, bem pequenininha, no meu dia a dia, o Senhor deve estar olhando lá de cima, eu vendo só problema e reclamação, né? Então eu lembrei de uma passagem de Jó que é Jó 38, 4. Onde você estava quando lancei, que Deus estava falando para Jó, né? Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba.
E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerras e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? E eu acho que a gente precisa se lembrar dessa soberania de Deus, que é só. Tem outra parte aqui de Jó que fala que isso é só o contorno das obras dele, isso é tão pouquinho. E ele depois, eu não tô achando, mas depois fala assim, e a gente só escuta o sussurro das suas obras. E eu ficava assim, nossa Deus, como que eu queria enxergar mais a ti do que os meus problemas, do que o meu dia a dia, né? O Deus criador de todas as coisas delimitou tudo, tudo obedece a ele diz que ele governa as nações, quem está no governo, Jesus está acima deles e governa tudo. Então, às vezes a nossa arrogância de achar que a gente também sabe tudo da vida e eu sei o que é justo. Eu tentei mandar um e-mail também pro trabalho falando assim, eu fiz toda uma tabela falando para eles como que eles poderiam organizar meu trabalho. Só que esse e-mail não chegou até eles. Deu falha. Deu, não tá certo o e-mail. Tentei mandar de novo no correto que mandaram. Não deu, não enviou. Aí eu senti, não é pra falar nada. Porque não sou eu que vou saber o que é melhor pra mim, né? E algo que a gente tava falando também no EUG2, né? Tá passando trabalho. Só que é o momento que a gente mais tem fé também, quando a gente tá passando. Acho que tem um versículo na Bíblia que fala, né? Bem-aventurado aqueles que passam por tribulações. Porque daí a gente, né, passa por esses momentos e a gente molda o nosso caráter e a nossa fé em Deus. Mas eu queria trazer mais essa reflexão, assim, né? Vocês imaginam, Deus criou tudo. Ele é tão grande, que eu não sei nem, se eu visse ele na minha frente agora, eu não saberia nem o que eu ia falar. O que é perto, sei lá, uma doença ou qualquer coisa que eu tenha que se eu olho Jesus, ele é muito maior que tudo, sabe? Então eu parei de viver, eu tô cada vez mais parando de viver para as minhas dores, para os meus problemas, para tudo, porque não tem nada maior que ele. Se ele aparecer agora aqui na nossa frente, o que eu vou dizer? Aí eu vou continuar reclamando? Não consigo, essas reclamações vão sumir da minha boca, né? Então que a gente possa cada vez mais estar pensando nas coisas do alto. Tem outro versículo que fala, pensem nas coisas dos altos que alcancem o trono do Senhor. E será que como que faz isso, né? Fico pensando. Então, sempre se lembrar de Jesus na nossa frente e ver, será que a gente vai conseguir, tudo que a gente fala do nosso dia, tudo que a gente pensa do mundo, das pessoas, será que a gente conseguiria olhar pro Senhor e falar, essa pessoa ela faz isso, meu trabalho é uma bosta, eu tô fazendo... A gente não ia conseguir falar nada disso, porque a presença dele nos cala completamente. E a gente tem que pensar sempre na eternidade, em alcançar a salvação e na grandeza que é Deus. Então, eu acho que eu já tinha falado de Jó aqui, na verdade, em uma dinâmica, mas eu peço para Deus cada vez mais eu ver a grandeza dele na criação de tudo. Porque, imagina, ele sabe tudo. E o que eu tô... Sabe, eu sou tão... O que eu tô pensando da vida, assim, né? Me preocupando com coisa que não faz sentido. Então, uma reflexão para nós, assim, né? Pensar nas coisas de Deus e... Imagina, que loucura. Ele é muito grande. Eu penso assim, E que nem o Edu falou, o Deus da Bíblia, né, do Antigo Testamento, tudo é o Deus de hoje. Então, ele é o mesmo, soberano e que cala as pessoas, cala o julgamento, as ofensas, as injustiças. Então, a gente não sei, que a gente possa mudar a nossa perspectiva do alto e não ficar aqui tão julgamentos e tudo, e pensar mais na soberania de Deus. Então, é isso. Vamos pro louvor. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta
eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. La la la, la la la, la la la. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sei que viver como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração gritar. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei, tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei, tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Tá bom. Bom, pessoal, como de costume, eu gosto sempre de pedir oração para que alguém faça oração nesse momento. O Edu já dá a palavra, ela faz a parte de organização do quebra-gelo, do louvor. Gustavo, pode fazer a oração hoje? Quer se vontade? Obrigado, Senhor, por o Senhor ter reunido nós mais uma vez aqui nessa noite para adorar a Ti e ouvir mais sobre Ti. Peço que o Espírito do Senhor seja sempre conosco, nos guiando nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos começar hoje com uma palavrinha. A gente estava falando sempre até então aqui dos juízes, né? A gente falou da Débora e do Sansão. Eu ia falar do Gideão, mas eu vou falar hoje do último juiz de todos os 12 que estão no livro de Juízes e mais os 2 que estão no livro de Samuel, que é o Eli e Samuel, né? O Samuel é o último dos juízes, mas ele também teve uma... Além de ser juiz, o Samuel, ele foi, diferentemente dos outros juízes, ele foi profeta e sacerdote, né? Só... Hã? Sim, mas eu tô falando do Samuel. Então, a história do Samuel, se a gente parar para pensar, ela começou
com uma mãe, vamos dizer, estéril, né? Que a Ana era casada com Eucana, que tinha 2 mulheres. A Ana ela era estéril e a outra mulher do Eucana ela tinha filhos, né? E debochava da Ana por ela não ter, né? Toda vez que o Eucana ia uma vez por ano para Sião para oferecer sacrifícios, e Ana sempre ficava de lado lá, e a mulher do Eucana que tinha os filhos, ela sempre debochava dela, né? Isso é uma coisa assim, se for ver, existe, eu acho que até hoje em dia também, né? Talvez diferentemente um pouco, mas as coisas que tinham e aconteciam no passado, elas acontecem até hoje, né? Da mesma forma, né? Então, assim, a história dele começou com uma mãe estéril, só que uma mãe estéril temente a Deus, no caso. Então, não sei se vocês conhecem a história de Ana, né? Ela, por ser temente a Deus, ela deixou, vamos dizer assim, de lado a amargura dela não poder ser mãe e se prostrou em oração a Deus, pedindo por um filho, no caso, né? Então eu vou ler aqui só um trechinho aqui onde tem a oração da Ana, que é em 1 Samuel 1, 11, né, a oração dela. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, quer dizer, ela ainda pediu varão, pediu por um homem, um filho homem. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Então ela fez um voto que ela daria o filho que Deus desse para ela, se ele desse para ela, e não passaria navalha, ou seria aquilo que a gente já falou outra vez. O pessoal diz que Samuel, ele também foi a princípio um nazireu de nascença, né? Como foi o Sansão, que a gente falou na outra vez, né? Que tinha que se abster de algumas coisas, como raspar o cabelo e de vinhos e de uvas e sucos, né? Tudo que era referente à uva, né? E quando Deus respondeu a sua oração, Deus respondeu a oração da Ana, ela cumpriu com a promessa de dedicar Samuel ao serviço de Deus. E eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente faz, ou alguns fazem, né? Às vezes a gente faz uma oração para Deus e coloca como se fosse um e-mail, um anexo, né? Porque tu pode pedir alguma coisa para ele e deu. Ela podia só ter pedido um filho para Deus, né? Mas ela pediu e disse que ia consagrar ele. Então, muitas vezes a gente também, eu já fiz algumas vezes, mas sempre com muito receio, né? Deus, se me deres isso, se me alcançares isso, eu também farei isso, né? E tanto quanto Ana fez, eu acho que hoje em dia a gente também faz isso. Não sei se alguém já fez alguma vez uma oração para Deus, além de só pedir alguma coisa, alguma situação, de repente no trabalho ou com relação à família, e ainda estendeu um voto para Deus, né? Não sei se alguém já alguma vez fez isso, é de pensar, né? Porque se Deus resolver atender esse chamado, esse pedido que a gente venha fazer para ele, talvez ele vai cobrar da gente esse anexo que a gente pediu, né? E se a gente não cumprir isso com ele, é que nem a Maria Eduarda falou agora na abertura aqui, né? É Deus, né? É tudo. É o soberano, é o santo, é o criador de tudo, né? Imagina tu fazer um pedido para ele e ainda prometer e depois... Porque como a gente é falho, a gente é carne, a gente é humano e a gente não é perfeito,
A gente, por uma emoção, pode pedir para Deus e botar uma vírgula ainda, estender um anexo e depois ele te dá, e aí você pode esquecer, né, de ter falado isso para ele, mas ele nunca vai esquecer, né? Então, tomar cuidado, né? E eu já fiz isso umas 2 vezes, assim, ou mais na vida, umas 3 talvez, e depois, lá na frente, acho que eu cheguei a falhar, né, e fiquei com temor, né, porque Deus tem o poder de tudo, né, mas eu com temor depois pedi perdão, né, falei, desculpa ter falhado, né, porque tu me entregaste o que te pedi, passou todo esse tempo e eu não cumpri plenamente e, vamos dizer, falhei e fiquei com temor momentâneo lá, mas depois pedi perdão e voltei de novo também a recompor aquilo que eu tinha prometido para ele, né. Levar em conta na nossa vida hoje em dia, né. E então Deus deu para ela o filho que ela pediu, né? Como eu falei, ele foi juiz, profeta e sacerdote. E todas as palavras que o Samuel, quando adulto já consagrado, né, falava para o povo de Israel, Deus fazia as coisas acontecerem e tudo que ele falava, Deus fazia acontecer. Então o povo viu em Samuel que ele também, vamos dizer, foi escolhido por Deus para ser profeta, né, e não só juiz, né? Porque a gente pode ter muito, hoje em dia, os falsos profetas que falam e as coisas não acontecem, né? Então Deus mesmo dizia que se alguém falasse alguma coisa e não acontecesse, não era dele, né? E Deus, vamos dizer, cumpriu para com Samuel todas as coisas que ele falava aconteciam, né? Então, além de ser juiz, ele também foi um profeta e também foi um sacerdote, porque ele também oferecia sacrifícios, que era só uma tarefa dada a sacerdotes, né? Como lá atrás o Arão fazia na época com Moisés, né? E o Samuel, então assim, quando Samuel veio e ele era o último juiz, desde que eles entraram na terra do Egito lá com Josué, que a gente falou que o Moisés não pôde, eles passaram 300 anos só com juízes. E o Samuel foi o último juiz que também ele iniciou a era dos profetas, né? Foi o primeiro profeta depois de Moisés, depois desse vácuo de 300 anos. E todos os outros demais profetas que a gente conhece na Bíblia, que Daniel, Isaías, Jeremias, Amós, Joel, Jonas, né, todos esses profetas. Então ele também foi o precursor dos profetas do Antigo Testamento, né? E ele também teve uma posição singular porque ele ungiu os primeiros 2 reis de Israel, que é o rei Saul e o melhor de todos os reis que Israel teve, que é o rei Davi, né? Então, veja que aquele pedido que a Ana fez lá atrás, por ser estéril e querer ter um filho, além de Deus dar o filho para ela e ela ter cumprido em entregar ele, logo que ele desmamou, né? Porque você imagina, então, você pedir para Deus um filho, mas quanto tempo mama, 2, 3 anos, e você já levar, né? Ela levou ele muito novo lá pro Eli, que na época era o sacerdote lá, ela entregou ele muito novo. Então, o Samuel, ele cresceu desde criancinha no sacerdócio, né? Começou como aprendiz de Eli, e o Eli, como o Gustavo falou, né, ele era um sacerdote que tinha filhos também sacerdotes e eram infiéis a Deus, né? Então lá dentro mesmo, Deus foi levantando Samuel e o Eli, que era o sacerdote principal, e os filhos deles foram já retirados da honra de serem sacerdotes, e Deus, depois eles morreram também, né? Agora só um adendo ali da Ana, né? Depois estava pensando assim, ela não estava dando seu filho, né? Antes ela estava devolvendo, porque foi Deus que deu para ela o filho, né? Então, assim, ela pediu, recebeu, mas ela, na verdade, não deu, ela estava devolvendo, porque Deus que deu para ela, né?
E ela depois teve outros 5 filhos, né? Mas o Samuel, ela realmente consagrou, né? A questão de, voltando assim, de oração, quando a gente fala e promete alguma coisa para Deus, né? Estar atento ao que você promete em suas orações, né? Reflitam sempre, sim, o que vocês prometem nas orações a Deus, porque Ele pode realmente aceitar o pedido, né? E nós não estamos em posição de negociar com Deus, mas Ele pode optar em responder positivamente a uma oração que a gente tenha uma promessa em anexo, né? E quando você orar, faça a seguinte pergunta a si mesmo: eu vou cumprir todas as promessas que faço a Deus caso Ele conceda os pedidos? Porque às vezes a gente está um pouco angustiado, né? Em alguma situação do trabalho, Deus, se tu me arrumar 2 ou 3 empregos, eu vou todos os dias fazer isso, isso, isso. Ou algumas oportunidades de trabalho, e às vezes por ânsia a gente fala isso e depois pode acabar esquecendo dessa promessa, e Deus daí não vai esquecer, né? Então, até a própria Ana, a gente pode falar outra vez, até a Ana, como já aconteceu em outros, vamos dizer, personagens da Bíblia, fizeram, como é que se chama? Promessas impensadas, vamos dizer assim, né? Talvez ela pudesse só ter pedido o filho, né? Mas ela pediu e disse que ia dar, né? Então tem outros personagens da Bíblia que também fizeram. Aquele juiz que tinha dito que... Fugiu o nome de um juiz, que ele ganhou uma batalha e ele falou que a primeira pessoa que saísse da casa dele... A Jefté, né? A primeira pessoa que saísse da casa dele quando ele estivesse voltando para casa, ele ia sacrificar, né? Ele ia entregar ela, né? E daí, e saiu a filha dele para fora, né? E daí ele lamentou, né? Mas, tipo, ele não precisava ter prometido isso, porque ganhou uma batalha e oferecer, né? Porque ele, de repente, achou que ia vir alguma ovelha, alguma coisa, um bicho, e não uma pessoa, né? Então ele achou que, sei lá, saísse quando chegasse em casa, ele ia sacrificar, e foi a filha, né? Mas na Bíblia também nunca ficou claro se ela foi sacrificada ou não, ou se ela foi dada como para ficar, vamos dizer, virgem a vida inteira, né? Isso nem a Bíblia explica direito também, mas pra gente tomar cuidado, né? Eu ainda, às vezes, acontece de querer botar um anexo quando faço certas orações para Deus, mas com muito temor eu fico pensando bem se vou fazer ou não, né? E às vezes é tanto que a gente quer alguma coisa que a gente sempre daí quer oferecer, né? Se tu me deres isso, eu vou fazer aquilo, né? Então cuidar bastante isso, né? Pra gente não prometer uma coisa e depois ignorar uma promessa que a gente fez logo para Deus, né? Porque Ele espera que a gente vá cumprir a promessa, né? E então o Samuel, ele consagrou, ungiu os primeiros 2 reis de Israel, e quando ele fez isso, acabou toda a história dos juízes, no caso, né? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escritos por Moisés, os primeiros 12 capítulos de Gênesis falam da criação do mundo, da criação do mundo, da humanidade, do dilúvio, Adão e Eva, o pecado. Daí do capítulo 12 em diante começa com a escolha de Abraão e do povo, tudo que a gente sabe, até chegar ali na Terra Prometida, Josué, os 300 anos dos juízes, e agora com Samuel sendo o último dos juízes e o primeiro dos profetas, e o início da Era dos Reis, então, com o povo lá, né? Que é uma outra história bem longa que a gente vai falar nas próximas palavras. Eu ia falar também do Gideão, né? Mas tava achando muito juiz, né? Eu ia sugerir de vocês lerem Juízes, né? Vocês vão ver ali. Mas é isso. Então, eu acho que principalmente eu olho a mensagem da Ana como Deus responder uma situação pra gente que para nós é impossível,
e a gente tomar cuidado com anexar alguma coisa na oração e depois esquecer. Como a gente faz no Ano Novo, todo mundo tem essas manias, né? Vou fazer dieta, vou acordar mais cedo, vou correr, né? Então, para Deus pensar bem se prometer alguma coisa e não cumprir. Teve outras histórias de estéreis na Bíblia também, né? Que se vocês forem ver, na estéreo, vamos dizer assim, o Sansão, que a gente falou semana passada, foi um anjo que apareceu para a mulher que era estéril e disse que ela ia engravidar. Daí ela engravidou. Então ali Deus procurou e levantou por conta própria. Daí a Ana é o contrário, ela era e pediu, né? Então Sansão, Deus procurou uma mulher estéril, a Ana ela é estéril e pediu e anexou na oração algo. Jacó, a Raquel também era estéril, né? Porque ele tinha Lia e as duas concubinas, elas davam filhos, e a Raquel era estéril. Jacó ficou 20 anos orando até que Deus atendeu e deu para ela 2 filhos, que é José e Benjamim, né? A Rebeca Sara também era, né? Então tem bastante mulheres estéreis, assim, que como na Bíblia sempre fala com a madre cerrada, né? Mas Fechado, né? cerrado, fechado. Tem muito. Já fez isso também? Não fiz, mas é que tu falou do anexo, mas às vezes na Bíblia tem exemplo. Não que a pessoa fez anexo, mas por exemplo, Pedro, Jesus falou para Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Ele falou, não, eu jamais farei isso. Na frente de Jesus, prometeu assim, Pois não, eu vou fazer isso. Ele fez na frente. E depois ele quase, saiu, se apostou toda. Daí, sim, mas daí mas daí que foi a diferença, né? Ele se arrependeu, chorou. Então, também a gente pode se arrepender e dizer assim, Deus, eu prometi, falhei, não consegui, eu só consegui. Só consegui. A consequência dele, querer sair da fé. Tipo assim, não saiu. Não, ele chorou. Ele quis. Não. Ele não voltou a pegar o barco, voltou a pescar. Sim, ele foi lá, daí depois. Ele foi lá pescar, daí Deus chamou ele, Jesus chamou ele de novo lá. Daí. Mas viu o coração. Deu certo, não teve uma consequência. Isso aí então. Baixa a cabeça, orem, converse com Deus. Essa é a hora, gente, de tentar aumentar os tempos de energia com Deus, aproveitar esse momento da célula, agradecer pelo dia de hoje, pelas palavras. Então é isso aí. Sei que estás neste lugar.
não me abandonarás, maravilhoso, santo e poderoso Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que essa palavra de hoje tenha atingido vocês de alguma forma, que tenha abençoado o dia de vocês, assim como também abençoou o nosso. E se inscrevem no canal, compartilha, comenta e digam o que vocês acharam do nosso vídeo. É isso que eu peço, gente. Tchau. Tchau.